Então, eu vou explicar para vocês hoje o assunto sobre volume, tá? Volume. O que é volume? Volume é aquele espaço dentro de alguma figura que nós vamos preencher com alguma coisa. Por exemplo, uma caixinha de leite. Qual é o volume dentro de uma caixinha de leite para eu saber quantos litros de leite que cabem dentro daquela caixinha? Tem um cálculo que as pessoas fazem para poder descobrir quantos litros. Não é simplesmente pegar uma caixinha de leite e escrever lá na frente 1 litro de leite. Ah, cabe 1 litro de leite. Tá, mas para descobrir que cabe 1 litro de leite foi feita uma conta, tá? Essa conta chama-se volume. Volume. Como que é feito o volume, então? Como que nós calculamos o volume? O volume nós calculamos sempre assim, ó. O comprimento da figura vezes a largura da figura vezes a altura da figura. Sempre assim, o comprimento, a largura e a altura, tudo multiplicado. Volume, então, é calculado o comprimento vezes a largura vezes a altura da figura, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês uma página que eu quero que vocês copiem no caderno. Antes que vocês já se apavorem, falem para mim, professora, mas eu não sei desenhar isso daqui que você vai colocar. Desenhe o jeito que vocês conseguirem. Façam de lápis, tá? O desenho vocês façam de lápis. Que se precisar apagar, depois vocês têm como apagar e fazer de novo, tá? Lápis de escrever, não é lápis de cor, tá? Tem Lápis que escrever alguma coisa naquelas linhas que a gente pula? Não, João Gabriel, calma, não seja ansioso. Calma que eu estou explicando. Calma, respira, respira. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o que eu quero que vocês copiem, tá? Não se preocupem se vocês não derem conta de desenhar. Vocês estão vendo aqui, ó? Dá para vocês conseguirem ver bem aqui? Estão vendo bem? Aqui nessa primeira aqui, ó, nessa primeira imagem que eu estou mostrando para vocês, tem outra depois, tá? Mas nessa primeira imagem aqui, deixa eu ver se eu consigo ampliar. Estão conseguindo ver melhor agora? Sim? Então, vocês observaram que tem um desenho de um cubo, tá? Tem um cubo aqui. Esse cubo eu coloquei aqui para vocês verem como que é que nós fazemos, então, o cálculo do volume. É muito fácil de calcular volume. Então, olha só, aqui eu demonstrei para vocês que o volume, ele é calculado como? Ele é calculado a largura, olha só, o comprimento, tá vendo o comprimento? O comprimento é esse daqui, ó, de um canto ao outro. A largura é quanto que ele tem desse canto da frente até lá no final dele atrás, vezes a altura, daqui de baixo até em cima. Então, é o comprimento vezes a largura vezes a altura, tá? Façam um desenho desse cubo de lápis, que se precisar apagar, fica mais fácil. Como que desenha? Vou dar uma dica para vocês. Fazem esse primeiro contorno aqui, quadradinho aqui, ó, tá vendo? É um quadrado, então as 4 linhas dele são do mesmo tamanho, ó, tá? Depois, vocês fazem essa daqui de trás meio inclinadinha, desce essa outra meio tortinha, sobe essa outra aqui, ó, que vai ser a largura dela, ela meio inclinadinha, tá vendo? Depois vocês fazem aquele pontilhadinho lá de trás para significar que ele é uma figura que ele tá indo lá para trás também a imagem dele, tá bom? Então, copia o jeitinho que tá aqui. Precisa desenhar o bonequinho? Não, não precisa, tá? O bonequinho eu só coloquei aqui para chamar a atenção. Só que é para escrever o que tá falando dentro aqui do balãozinho do bonequinho. Então, vocês podem escrever: volume é o espaço ocupado por um corpo. Volume é o espaço ocupado por um corpo. Professora, posso fazer essa nuvenzinha aqui? Pode fazer de caneta colorida, tá? Pode fazer de canetinha, caneta colorida. Canetinha não, caneta, tá? O restante, Aonde? só um minutinho. O restante vocês fazem como tá aqui, tá? Maria Eduarda, presta atenção. O restante vocês fazem como que tá aqui, tá? Desenha, faz as letrinhas que tem que colocar aqui, ó, do lado do desenho. Faz aqui, ó, volume é igual comprimento vezes largura vezes altura. Professora, posso fazer no lugar de fazer esse retângulo aqui, que é onde está escrito dentro, posso fazer umas nuvenzinhas? Pode fazer colorido também, tá bom? O jeitinho que daqui, tá? Depois tem uma outra parte que eu vou dar para vocês copiarem também, tá bom? Professora, aonde que é pra fazer tudo isso? No caderno de matemática. Eu tô super longe.
João Mateus, sua imagem tá virada de ponta cabeça. Vira o seu celular. Aí, aí, agora sim. Ana Beatriz, não quero você enrolando, que daqui a pouco eu vou trocar a página e você vai falar que você não terminou ainda. Pode desenrolar isso daí e copiar rapidinho. Professora, tem umas letras do lado do cubo. Tem que escrever Sim, essas letras também? tem que fazer. Aqui, ó, o que está significando aqui a letra A significa que é o comprimento, a letra B significa que é a largura e a letra C significa que é a altura. Tá vendo aqui embaixo que vieram para cá as letrinhas, ó? Tá vendo que vieram para cá? V de volume, volume é igual A vezes B vezes C. O A é o quê? O comprimento vezes o B. O que que é o B? A largura vezes o C. O que que é o C? A altura. Tá bom? Tem que fazer, tá? Prof, Oi. no meu aqui, eu escrevi esse balãozinho. Sobrou pouco espaço. Eu posso fazer na outra folha já o cubo? Pode. Quanto que de espaço que sobrou? Não precisa ser tão imenso. Sobrou 4 linhas. 4 linhas? Pode ir para outra, então. Pode ir para outra folha. Professora, agora me perdi. O volume, o espaço, tananã. É tudo que tá escrito, eu posso escrever de caneta? Tudo é para você escrever de caneta, só que não é para fazer de caneta colorida. Colorida você vai fazer só esses balãozinhos em volta, ó. Só os desenhos, tá bom? Os escritos você vai fazer de caneta azul ou preta, tá bom? Se puderem, usa régua para desenhar, tá? Porque daí fica o quadrado, o cubinho vai ficar certinho as linhas dele, tá bom? João Gabriel, presta atenção. Professor, o escrito de dentro do balão tem que ser de caneta ou de lápis? De caneta. Lápis você só vai usar para fazer as respostas, tá, Gabriele? Só responder. Pro, terminei tudo. O que que faz? Só um minutinho que agora eu vou passar para outra folha, tá? Espera seus colegas terminar para eu poder mudar a folha aqui.
Terminou, Marlos? Então, tira a caneta da boca e vai fazer, Marlos. Pronto, quinto ano, posso mudar? Então, ó, mais 3 minutos, tá? A hora que der 3 minutos aqui, eu vou mudar, tá bom? Professora, é para fazer o quadrado de caneta? Não, esse cubo aqui, esse cubo, não, esse cubo você faz de lápis que se precisar apagar você consegue, tá bom? Professora, eu já fiz de caneta. Então, onde será que o Marlos estava quando eu estava explicando o que era para fazer e como era para fazer, né? Prestando atenção onde será? Pronto, Enzo? Já? Gabriele, terminou? Até o Enzo já terminou. Vamos, Gabriele, 1 minuto. Prof, espera só um minutinho. E aí? Olha só, quem já terminou, só escuta aqui que a Pro vai falar, que eu vou explicar aqui, ó. Mais uma vez, então. Esse daqui é um cubinho, tá? João Matheus, tá me ouvindo? Consegue me ouvir? Consegue? Tá. Esse daqui é o desenho de um cubo, não é um quadrado. Eu já expliquei para vocês, quadrado é só esse desenho daqui de fora, tá? Cubo, por que cubo? Porque ele é preenchido lá para trás, tá bom? Então, ele é um cubo. Como que eu vou saber o que cabe aqui dentro desse cubo? Se eu quisesse colocar um líquido dentro dele, se eu quisesse colocar uma água, um leite, um suco dentro desse cubo aqui, como que eu ia conseguir imaginar a quantidade que eu iria colocar desse líquido? Através da conta do volume. Como que faz essa conta do volume? Essa conta do volume eu vou multiplicar o comprimento vezes a largura vezes a altura. Eu vou achar o volume, tá? Mais ali na frente, só que eu já vou adiantar agora para vocês, mais ali na frente, vai ter atividade que vocês vão observar que no lugar dessas letras aqui, ele já vai ter os dados, já vai ter dado os números, tá? Então, por exemplo, se ele é um cubo, ele tem todas as linhas do mesmo tamanho, certo? Então, vamos supor, Arthur, guarda isso daí, que agora não é hora de mexer com tesoura, presta atenção. Então, vamos supor que ele me deu aqui que esse cubo, ele tem aqui o comprimento de 3 centímetros, presta atenção. Esse cubo, ele tem um comprimento de 3 centímetros. Ana Beatriz, cadê a sua imagem? Tem comprimento de 3 centímetros, ele tem a largura de 3 centímetros e ele tem a altura de 3 centímetros. Ó, tudo tá me dando em centímetros. Centímetros, centímetros, centímetros. Quantos dados em centímetros ele me deu? 3 dados. O comprimento, a largura e a altura. Ó, 3 dados. O comprimento, a largura e a altura, certo? Então, são 3 dados em centímetros que ele está me dando, tá? 3 valores em centímetros que ele está me dando. Como que eu vou fazer para calcular? Eu vou multiplicar 3 do comprimento vezes 3 da largura vezes 3 da altura. Ana Beatriz, presta atenção. Vezes 3 da altura. Então, quanto que dá 3 vezes o 3? 3 vezes 3, 9. Quanto que dá 9 vezes o 3, que agora é da altura, 9 vezes o 3. Então,
9 vezes o 3, 27. Ou 3 vezes o 9, 27 também. Tudo aqui é centímetros. Quantos dados de centímetros eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3 dados de centímetro. Então, eu coloco... o quê? Se eu tenho 3 dados de centímetro, eu coloco elevado ao cubo. Eu vou colocar o cm e o 3zinho pequenininho lá em cima do m, que significa o cubo, que são 3 dados de centímetro que ele está me dando. Cm elevado ao cubo, tá? Cm elevado ao cubo. Não se esqueçam disso, cm elevado ao cubo. Entenderam? Cm elevado ao cubo, tá? Lembrando que o cubo significa... O que significa cubo? 3. Vocês vão colocar o 3zinho pequenininho em cima do m, tá? Cm de centímetro e o cubo em cima do m. O 3zinho pequenininho em cima do m, que significa 3 dados de centímetro, tá? Não é dados desse objeto, dados. Dados, eu tô falando, são de valores, tá? 3 valores de centímetros que ele tá me dando. Por isso que é o cubo, porque eu tenho aqui, ó, 1 valor, 2 valores, 3 valores. 3 valores, todos em centímetros. Então, elevado ao cubo. Se fosse em litros, como que seria? Lzinho elevado ao cubo. Se fosse em metros, como que seria? Mzinho elevado ao cubo, tá? Eu vou colocar a minha resposta, não posso esquecer em momento algum da minha unidade de medida, tá? Deixa eu tirar aqui, ó, compartilhar a página aqui com vocês para eu olhar a carinha de vocês por inteiro. Pronto, agora eu tô olhando todos vocês. Então, eu não posso, na hora de fazer a minha conta, esquecer de colocar a minha unidade de medida. O que é unidade de medida? São aqueles dados para dizer se é centímetros, para saber se é milímetro, para saber se é metros, para saber se é litros, para saber se é horas, para saber... Essas são unidades de medida, tá? Como eu tenho 3 opções ali, 3 valores, então ele é elevado ao cubo. Sempre a resposta da minha conta do volume... João Gabriel, presta atenção. Sempre a minha resposta do meu cálculo do volume, eu vou colocar o número da resposta, a minha unidade de medida, que eu estou trabalhando naquele problema, naquela questão, e vou elevar ao cubo, que é o 3zinho pequenininho em cima da minha unidade de medida. Tá bom? Entenderam? Conseguiram entender? Entenderam? Tá. Professora, eu não entendi por causa que minha internet caiu. Tá, qual parte que você não entendeu? A maioria. Tá, de novo. Quando você for fazer uma atividade que ele estiver me dando o valor, as próximas atividades, aqui eu coloquei um desenho, tá? Eu coloquei um desenho e eu coloquei letras aqui só. Ó, letra A, que significa o comprimento, letra B, que significa largura, e a letra C, que significa altura. Mas no exercício que vocês forem fazer, no lugar dessas letras... João Gabriel, você está prestando atenção, João Gabriel? Eu espero que esteja, porque já é a 4ª vez que eu estou repetindo isso daqui. Então, olha só, quando eu for dar o exercício para vocês, no lugar dessas letras, ele vai vir com valores, ele vai vir com números. Os números que vai vir aqui no comprimento, aqui na largura e aqui na altura, vai vir acompanhado de uma unidade de medida. Qual unidade de medida, professora? Depende do exercício. Maria Eduarda, presta atenção. Depende do exercício. Vai ter exercício que vai vir o valor com unidade de medida de metro, o mzinho. Vai ter exercício que vai vir com centímetro. Vai ter exercício que vai vir com litro. Vai ter exercício que vai vir com milímetro, tá? Então, não importa. Só que quando vocês forem fazer o cálculo, a mesma unidade de medida que tiver aqui nos números no lugar das letras, vocês têm que colocar do lado da resposta, como são 3 valores que eu tenho aqui, ó, letra A, letra B e letra C, a minha unidade de medida, ela é elevada ao cubo. Tem aquele 3zinho pequenininho em cima da minha unidade de medida, tá?
Daqui a pouquinho eu vou dar um exercício para vocês. Daqui a pouquinho não, que vai ser já intervalo. Quando nós voltarmos no intervalo, vai ser arte. Vocês vão fazer atividade avaliativa de arte, tá? Depois, quando acabar a aula de arte, a professora vai retomar com matemática. Não vou dar língua portuguesa, porque ontem na aula de matemática eu dei língua portuguesa, tá? Então eu vou retomar com matemática. Aí vocês vão ver que os exercícios vai vir acompanhado pelos números e a unidade de medida. E tem outra parte também que eu quero que vocês copiem depois na volta, tá bom? Tem outro pedaço ainda, outra coisa que vocês vão copiar no caderno ainda, tá bom? Então, olha só. Vou liberar vocês agora, faltam 2 minutos só. Faltam só 2 minutos para poder encerrar a nossa chamada aqui da nossa reunião, tá? Vocês lancham, vocês vão ao banheiro, vocês tomam água, vocês peguem todo o material de vocês, de arte e de matemática, e deixa aí, para quando a professora Rosângela começar, ela já vai começar dando a atividade avaliativa dela, tá? A não sei que ela deixa para semana que vem, mas eu acredito que ela vai dar hoje, eu tenho certeza que ela vai dar hoje, tá? Para vocês não levantarem mais. Acabando a aula de arte da professora Rosângela, não vai ter aqueles minutinhos para vocês descansarem de intervalinho. Então, a hora que ela acabar, 4h35, às 16h35, eu já vou mandar o link de novo da minha aula, tá bom? Ok? Ok. Vocês já observam a bateria do celular, já observam o material, está todo perto de vocês, a agenda perto de vocês também, tá? Tá bom? Então, vão lá, ó, aproveita que vocês têm quase 30 minutos ainda de intervalo para vocês, tá? Dá tempo de lanchar suficiente, tá bom? Ok? Tchau. Então, tá bom, vamos lá. Tchau, Então. prof. Tchau, até depois. Beijo.